Olá pessoal, retomando aqui o conteúdo sobre Revolução Francesa, dessa vez nós vamos tratar da fase final do processo revolucionário iniciado lá em 1789 com a chamada tomada da Bastilha pelas populações revoltadas contra o governo francês. Essa última fase é a chamada Era Napoleônica, que compreende o período no qual o general francês Napoleão Bonaparte conseguiu chegar ao poder do governo, o poder do governo francês, o governo revolucionário, que havia destronado a monarquia. Isso ele chegando ao controle do poder em 1799, só deixou o comando do governo francês após praticamente sua derrota contra os exércitos invasores que tentavam impedir os avanços revolucionários na França, isso em 1815. Isso depois de derrotas militares contra o exército francês, mesmo depois de sua prisão, como nós vamos ver mais adiante, ele conseguiu fugir da prisão, retomou o poder, mas foi definitivamente derrotado e acabou morrendo na prisão. Isso anos depois da sua derrocada. Sobre Napoleão Bonaparte, é importante ressaltarmos que ele era um representante da pequena burguesia que de alguma forma ascendeu muito rapidamente na carreira militar, principalmente por suas capacidades de observância de questões militares, de tática militar, se tornou um importante militar francês no sentido de que iniciou-se no exército e rapidamente foi alcançando altos postos no comando militar. Como vamos ver aí, aos 27 anos, ele já era o comandante do exército francês, algo que era muito incomum na época, pessoas relativamente jovens se tornarem comandantes. Aí, justamente 3 anos após esse alçamento ao alto comando militar, ele se tornou governante da França, principalmente em questão das diversas vitórias militares que ele teve ao longo dos anos em que serviu como general do exército. E justamente ele se tornou uma espécie de protetor da França revolucionária. No momento que o governo revolucionário francês estava de alguma forma se fragilizando, encontrou-se rapidamente na figura de Napoleão Bonaparte uma liderança que acabou gerando um maior poder de enfrentamento contra os, os governos de países que tentavam impedir o processo revolucionário francês. Essa chegada ao poder de Napoleão Bonaparte se deu em 1799 por meio do chamado golpe do 18 Brumário. Como vimos na aula anterior, a questão do calendário revolucionário francês, quando modificou-se os meses do ano, e justamente no chamado mês de Brumário, no dia 18 deste mês, iniciou-se um processo de golpe contra as forças políticas francesas que estavam no controle na época. O chamado golpe do 18 Brumaire nada mais foi do que a relação que o exército francês teve em colocar no comando do governo francês o seu mais alto comandante, o principal general do exército francês, que de alguma forma ele chegou a essa intenção de cargo no sentido de que ele, ao longo dos anos que se seguiram os processos revolucionários franceses e as consequentes tentativas de invasão da França por parte de outros países, e justamente ele, com sua capacidade militar, acabou de alguma forma permitindo que o exército francês conseguisse importantes vitórias contra os inimigos da França naquela época. Aí isso fez com que ele ganhasse um prestígio muito grande, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista político. Ele, de alguma forma, conseguiu um importante apoio popular e também importantes apoios políticos, principalmente da burguesia e de parte da nobreza que, de alguma forma, estava ligada aos interesses revolucionários. Mas, no geral,
ele recebeu grande apoio, principalmente da burguesia, e era o grande comandante militar da época. Ele tinha o exército francês ao seu inteiro dispor, praticamente. Seu governo pode ser dividido ainda em dois períodos. O período inicial, no qual ele governava junto com outros representantes franceses, o chamado consulado, que inicialmente seria esse tipo de governo seria organizado a partir do comando de três pessoas, mas no fim das contas ele acabou se tornando o principal chefe do consulado francês, o primeiro cônsul, como ele era chamado. E esse primeiro período, entre 1799 e 1804, compreendeu a formação da chamada Era Napoleônica na França, no sentido de que ele aos poucos foi organizando a sua estrutura de poder político e que mais tarde favoreceu assim a formação de uma nova estrutura de governo, com a instauração do chamado Império Francês, e isso a partir da sua coroação como imperador da França em 1804, que justamente essa segunda fase foi se formar tendo como pano de chão uma estrutura monárquica, só que não mais centrada em um rei, em uma família real, e sim sobre a personificação de Napoleão como principal líder francês, que acabou se autoproclamando imperador francês. Aí o que foi o consulado? Estabeleceu-se que a Constituição, que seria o conjunto de leis que passariam a reger o governo francês, ela foi votada às pressas pelos deputados dos Estados Gerais franceses e, de alguma forma, nessa formação constitucional, sugeriu-se a criação do chamado consulado, que o governo, representado por três chefes de Estado, seria exercido assim o governo exercido por três cônsules, três altos cargos de comando da República Francesa. O primeiro desses cônsules seria Napoleão, que era o grande líder militar da época, o grande general do exército, e que contava com grande apoio da classe da burguesia, além do irrestrito apoio do exército francês. Essa Constituição mantinha o regime republicano. O regime manteria-se como uma república, a República Francesa, mas concedia enormes poderes a Napoleão, no sentido de que ele teria uma estrutura de poder republicano, só que na realidade ele não era um presidente como nas repúblicas comuns, e não seria também um primeiro-ministro, no caso de repúblicas parlamentaristas. Ele possuiria o cargo de primeiro cônsul e de alguma forma ele conseguiria juntar grande poder político sobre a sua personificação. E justamente com esse poder que ele adquiriu por meio da Constituição francesa da época, ele começou a desenvolver importantes medidas de aumento ainda mais do controle, do seu autocontrole sobre a República Francesa. Dentre essas medidas, vai ser a suspensão dos três poderes, deixaria de existir o legislativo, deixaria de existir o judiciário e, digamos assim, que até o próprio poder executivo deixaria de existir, no sentido de que a organização da República Clássica, que é a divisão em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, isso, no momento que minasse essa estrutura de poder, sobraria um único sentido de poder político, que seria a personificação do poder da República sobre um único indivíduo. Que no caso, esse único indivíduo, aos poucos, foi se estabelecendo o senhor Napoleão Bonaparte. Além da suspensão dos três poderes, também se estabeleceu um processo de censura à imprensa, ou seja, jornais, revistas, livros passariam a ser impedidos de publicar certas notícias, certos comentários, certos textos que de alguma forma viessem a prejudicar
a, a estrutura do poder francês, ou seja, jornais e revistas só publicariam coisas favoráveis ao governo francês. Livros não poderiam ser escritos de alguma forma que viesse a criticar o governo francês. Tudo seria de alguma forma controlado pelo governo francês para que ele não tivesse uma oposição no sentido dos meios de comunicação, ou no sentido de ter uma imprensa que de alguma forma se tornasse opositora ao governo francês. Além de suspender o poder de propor leis e declarar, ele passaria a ter, além de ter de alguma forma suspendido os três poderes, ele se autoproclamou o grande responsável por estabelecer os três poderes principais. Ou seja, ele se autoproclamaria o relator das leis, ele é quem seria o responsável por propor a existência de leis, ele seria o responsável por declarar guerra, por firmar a paz, ou seja, ele de alguma forma concentraria todos os outros poderes sobre o seu comando em especial. E além de toda essa estrutura de tomada do poder político, de centralização do poder político do governo francês sobre suas mãos, ele aos poucos foi refazendo a antiga aliança que a nobreza tinha com a igreja, que de alguma forma quem controlava a sociedade francesa era essa aliança entre nobreza e clero. Ele aos poucos ele foi de alguma forma se relacionando cada vez mais com os principais membros da igreja francesa. De alguma forma, essa aliança firmada com a igreja lhe permitia ter cada vez mais controle sobre a França no geral. Ele possuía importante apoio da burguesia, ele tinha total controle do exército e ele passou a ter uma grande relação de amizade com os membros do alto clero, tanto o francês, o alto clero francês, como passou a, de alguma forma, se relacionar bastante com a igreja no sentido externo, no sentido de que ele passou a ter importante relação com o Vaticano na época. A cúpula da Igreja Católica passou de alguma forma a se relacionar com Napoleão e ele passou a ter um grande apoio, uma grande centralização de apoio sobre sua pessoa. Isso durante o período do consulado. E justamente foi essa junção de apoios da burguesia, da igreja e o controle que ele tinha sobre o exército que favoreceu assim a instalação da nova fase, no sentido de que essa estrutura de organização de poder que ele desenvolveu durante o consulado permitiu assim que ele transformasse de vez a estrutura do poder político da França de uma república para a formação do Império Francês, que vamos ver mais adiante. Aí, mesmo apesar dessas medidas centralizadoras, Napoleão passou por diversos problemas, principalmente de ordem econômica, no sentido de que a França passava por uma importante crise financeira e tinha-se a necessidade imediata de organizar as contas do governo francês para que a estrutura da República Francesa viesse a permanecer unificada naquele momento. Aí, tentando organizar as contas, as finanças públicas da França, ele começou a instituir diversas aplicações do governo sobre a estrutura econômica da França. Dentre as principais realizações dele foi a criação do chamado Banco da França, que tinha a intenção inicial de garantir a produção de papel moeda e financiamento para as atividades agrícolas e atividades industriais. E também tinha a intenção de iniciar uma reorganização dos impostos que viessem a melhorar a estrutura financeira da República Francesa. Foi responsável também por construções de importantes obras, principalmente de
desenvolvimento dos meios de transporte, como construção de pontes, abertura de novas estradas, melhorias dos serviços de correios. Isso tudo, de alguma forma, ajudou no desenvolvimento das atividades industriais na França daquele início do século XIX. Uma das grandes criações do seu governo foi a instauração de um Código Civil, um conjunto de leis que viesse a organizar a estrutura jurídica da República Francesa, que abolia os privilégios do clero e da nobreza, ou seja, acabava de vez com os principais entraves para o desenvolvimento francês, que foi tanto combatido no início da Revolução Francesa, que era esse grande privilégio que o clero, principalmente o alto clero, os principais membros da igreja e os mais importantes nobres franceses, que possuíam grandes privilégios, não pagavam impostos, tinham uma estrutura de organização fundiária que lhe permitia ter controle sobre as principais terras do país. E, de alguma forma, ele abolindo esses privilégios dessas duas classes, ele favorecia os interesses da classe nascente da burguesia, principalmente das grandes cidades francesas. Além de ter iniciado leis que de alguma forma viessem a proteger o direito à propriedade e a igualdade de todos perante a lei. A instauração desse Código Civil serviria para diminuir as distâncias entre a nascente burguesia e a decadente nobreza, que embora fosse financeiramente decadente, mas possuía muitos privilégios e de alguma forma dificultava o desenvolvimento das atividades comerciais, industriais que vinham nascendo naquele período de início do século XIX. O governo de Napoleão também se caracterizou bastante pelo desenvolvimento de uma rede de ensino básico que viesse a favorecer as populações das cidades francesas, no sentido de que investimentos em escolas públicas viesse a garantir assim um ensino para todos os habitantes franceses, embora que não tenham chegado a ocupar todo o território francês, mas se tornou importante a criação dessas escolas de ensino básico, principalmente nas grandes cidades, que de alguma forma vieram a favorecer a vida das populações mais humildes. Em 1802, através de um plebiscito, ou seja, a partir de uma votação popular, a partir da intenção de escolha da população no geral, conseguiu o título de cônsul vitalício, ou seja, ele era o primeiro cônsul deste consulado francês, da República Francesa, possuía o título de primeiro cônsul, que não mais poderia ser, de alguma forma, retirado do poder por meio de eleições. Ele só sairia depois que viesse a morrer. E além de tudo, além de ter se tornado o principal chefe da República Francesa, ele também conseguiu o direito de escolher o seu sucessor. Na prática, isso fez com que a República Francesa se tornasse uma verdadeira monarquia, no sentido de que o chefe de Estado, o monarca, ele só vai sair do poder depois de morto e, consequentemente, esse poder vai ser de alguma forma hereditário. Ou seja, quem assumiria o trono era uma pessoa escolhida por ele para ser seu sucessor. Isso, embora que juridicamente não ainda fosse uma república, mas na prática a estrutura do governo francês a partir de 1802 passou a ter características de monarquia. Até que em 1804, por meio de uma nova consulta ao povo, ele foi de alguma forma aclamado pelo povo como imperador. E assim se autoproclamou imperador da França, isso no ano de 1804, gerando assim a nova fase do chamado período napoleônico. Nessa nova fase do governo francês, chamado de Império, dessa vez sob o comando total de Napoleão Bonaparte, a França vai passar por situações que
em nenhuma época havia passado durante esse processo revolucionário desde 1789. Houve, com as medidas adotadas pelo governo de Napoleão, o desenvolvimento de uma atividade industrial muito crescente, além de diversas vitórias do exército francês sobre os governos de países que tentavam, de alguma forma, impedir os avanços revolucionários. Isso acabou gerando uma grande disputa com os ingleses, que se tornaram o principal concorrente francês sobre o domínio da Europa. No sentido de que, com a França avançando suas atividades industriais, a principal nação industrializada da época era a Inglaterra. De alguma forma, os produtos franceses começaram a desenvolver uma certa rivalidade com os produtos industriais ingleses. E isso acabou gerando disputas de mercados de produtos industrializados. Embora os ingleses ainda detivessem grande parte da produção industrial, mas viam como ameaça essa industrialização francesa e além também do desenvolvimento militar muito grande que a França alcançou ao longo dos anos que se seguiram o processo revolucionário francês. Em 1803, a Inglaterra uniu-se à Áustria, à Prússia e à Rússia e declararam guerra contra a França. Isso no sentido, os três últimos países já estavam em conflito com a França desde do início do processo revolucionário lá no final do século XVIII. Aí, por questões econômicas, a Inglaterra iniciou alianças militares com esses países para derrotar a França e assim permitir que eles, os ingleses, continuassem controlando os mercados de produtos industrializados. Aí justamente esses 4 países, no momento que começaram a atacar a França, o exército francês bastante organizado e muito bem armado, acabava vencendo todos os outros países, no sentido de guerra terrestre. Assim, o exército francês, o exército de Napoleão, como era chamado, de alguma forma era tratado como quase imbatível. Mas ele possuía uma grande dificuldade em relação aos seus inimigos, no caso, em relação ao seu grande inimigo, porque mesmo os exércitos franceses derrotando a Áustria, a Prússia e a Rússia, sempre sobrava a Inglaterra, porque a Inglaterra, por ser uma ilha, era naturalmente protegida contra o exército francês. E justamente a Inglaterra possuía a maior força naval da época. A marinha de guerra inglesa era a mais poderosa do mundo, muito melhor, muito mais forte do que a marinha francesa. E é tanto que nos momentos que mais precisou-se do controle sobre os mares, os ingleses se saíam vencedores e acabavam, de alguma forma, se tornando imunes aos ataques do exército francês. Aí no momento que a França havia derrotado os 3 países continentais, Áustria, Rússia e Prússia, os franceses se voltaram contra a Inglaterra. É aí que se inicia guerras, uma série de batalhas navais que acabou gerando uma desastrosa perca para a França, no sentido de que a marinha de guerra inglesa acabou destruindo totalmente a marinha francesa na chamada Batalha de Trafalgar, em 1805. Isso gerou uma mudança de ares nas disputas militares entre os países europeus do início do século XIX. Porque, mesmo a França tendo o exército mais poderoso, mas não conseguia invadir a Inglaterra devido à sua proteção natural. Pela Inglaterra ser uma ilha e possuía as forças navais mais poderosas da época. E isso acabou gerando um conflito que ultrapassou as fronteiras do conflito apenas econômico e militar. Uma disputa
grandes nações. Como vocês notam aqui no processo do Império Francês, nós teremos aqui a organização aqui da França depois das vitórias militares contra os governos dos outros países. Como vocês observam aqui, o mapa europeu, bastante diferente do que é hoje. Nações que eram consideradas amigas da França, principalmente porque foram colocadas sob os governos da Espanha, Suíça, Reino da Itália, Grão-Ducado de Varsóvia. Essas nações aqui, de alguma forma, estavam atreladas ao controle francês, porque esses governos desses países foram colocados lá como uma espécie de fantoches do governo francês. Como vocês notam aqui, a França e possessões diretas dos franceses. Nas diversas guerras que foram travadas ao longo do processo revolucionário francês, a França aumentou o seu território nacional, conseguiu o controle dessa região aqui da Itália, essa região aqui, onde hoje são os países balcânicos, como Grécia, Albânia, Eslovênia, Croácia, Sérvia, essa região aqui. Regiões onde hoje é a Holanda, a Bélgica, foram tomadas pelo governo francês, além de ter sido colocado governos aliados nos reinos da Suíça, o reino da Itália, o reino de Nápoles. Observe que aqui a Itália ainda não era um país unificado. Existiam diferentes reinos na Península Itálica. Ainda não existia a Itália, o reino da Sicília. Aqui a Espanha foi colocada no governo aliado da França. O Grão-Ducado de Varsóvia, que é o princípio aqui da Polônia atual. Não existia a Polônia ainda nessa época. Basicamente, o reino que deu origem à Polônia foi esse aqui, o Grão-Ducado de Varsóvia. Aí essa representação aqui das vitórias de Napoleão, como vocês observam aqui as diferentes batalhas aqui nas quais Napoleão se saiu vencedor, e também a representação das principais derrotas de Napoleão. Como vocês notam aqui na estrutura do mapa. Agora, qual a intenção de ser mostrado esse mapa aqui? Porque logo após a derrota da Marinha de Guerra francesa perante a poderosa esquadra naval inglesa, o governo de Napoleão decretou o chamado bloqueio continental, que significava o quê? A intenção, como a Inglaterra dependia do comércio de produtos industrializados e o governo francês dominou praticamente toda a Europa, ele de alguma forma proibiu essas nações europeias de comercializarem com a Inglaterra. A intenção era estrangular economicamente a Inglaterra. Por isso que chamou-se de bloqueio continental, como vocês observam aqui, ó. Essa linha representa o bloqueio que se deveria estabelecer contra a Inglaterra, impedindo que essas nações europeias aqui viessem a comercializar com a Inglaterra, sob a pena de que, caso desrespeitassem o chamado bloqueio continental instaurado por Napoleão, esses reinos europeus teriam seus territórios invadidos e destruídos pelo exército francês. Como vocês notam aí, o plano de Napoleão para derrotar a Inglaterra foi decretar em 1806 um bloqueio continental, onde os países da Europa ficavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. Aqueles que não cumprissem essa ordem teriam seu território invadido por Napoleão e, consequentemente, seu território totalmente destruído pelos exércitos franceses.
Os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, até mesmo por Portugal. O reino português foi invadido pelos exércitos de Napoleão e a família real portuguesa fugiu para sua colônia, o Brasil, na época que ainda era colônia portuguesa. Em 1811, a Rússia rompe o bloqueio continental, levando Napoleão a invadir o seu território. Não durou muito tempo a questão do bloqueio, porque, embora fosse um exército mais poderoso da Europa, mas eles não conseguiam de alguma forma controlar todo o território, todo o território europeu. Isso naquela época era muito dificultoso, as distâncias eram enormes, os meios de transporte não eram tão rápidos quanto hoje em dia. Então, o controle de todo o continente por parte do exército de Napoleão, de alguma forma, era impossibilitado. Embora fosse decretado, embora soubesse que alguns países de alguma forma desrespeitavam, não conseguiam controlar totalmente. Mas quando se descobriu, por exemplo, que Portugal continuava com o comércio com a Inglaterra, simplesmente o exército francês invadiu o pequeno reino de Portugal. Isso é um dado curioso porque, de alguma forma, o bloqueio continental vai ter uma relação muito forte com a história do Brasil. Porque até este ano em que o exército francês invadiu Portugal, 1808, o Brasil era uma colônia de Portugal. Com a fuga da família real portuguesa para cá, para o Brasil, a sede do governo português se tornou o Brasil, ou seja, o Brasil se tornou a sede do governo português. E de alguma forma aí, iniciou-se o processo de independência do Brasil. De alguma forma, o Brasil se tornou independente, ou começou a desenvolver um processo de busca pela independência a partir da vinda da família real portuguesa para cá, para o nosso país. E isso devido às invasões dos exércitos franceses e das guerras existentes lá na Europa, que é a saída de Portugal, porque existia um grande problema. De um lado, Portugal tinha medo das invasões francesas, que tinha um exército mais poderoso, e do outro, não queria se indispor tanto politicamente quanto economicamente com a Inglaterra, que era o seu principal credor. E também, a Inglaterra, como era dona da maior frota naval do mundo, justamente a principal fonte de riqueza do reino português era a colônia brasileira, era o Brasil. Como o Brasil estava a milhares de quilômetros de Portugal, o controle dos portugueses sobre o Brasil poderia simplesmente deixar de existir se caso o governo português cortasse relações com a Inglaterra. Então, de uma forma ou de outra, eles estariam presos, espremidos entre duas grandes nações. De um lado, ele poderia ele não queria se indispor com o exército francês e ao mesmo tempo também não queria se indispor com a marinha inglesa. A solução foi simplesmente largar o reino português e a família real, os principais funcionários, a corte portuguesa simplesmente zarpou em 1808 para cá, para o Brasil, gerando assim o início de uma nova organização política na colônia brasileira, que mais tarde deu origem à independência do Brasil, que nós vamos ver nos próximos assuntos, que a própria Revolução Francesa teve impacto muito forte sobre as independências das nações, das colônias americanas, das colônias principalmente portuguesa, que era o Brasil, e as colônias espanholas, que deram origem aos diversos países da América Latina ao longo do século XIX. Esses países foram se tornando independentes. Isso devido ao processo revolucionário francês. Justamente, a outra situação que gerou desconforto para os franceses foi que a Rússia, do mesmo modo que Portugal desrespeitou o bloqueio continental, só que também teve o mesmo fim que Portugal, teve o seu território invadido pelos exércitos de Napoleão, os exércitos franceses. Só que teve um outro probleminha. A Rússia é um país enorme e possuía um exército razoável para a sua defesa do território. Só que eles entendiam que não tinham condições militares de enfrentar de igual para igual os franceses,
Então, se obtiveram de uma tática de guerra que é bastante conhecida como tática da terra arrasada. Simplesmente os exércitos franceses, os exércitos russos fugiam, deixavam as aldeias, as cidades abandonadas, só que o que acontecia? Eles queimavam tudo. Queimavam plantações, queimavam casas, e justamente a demora com que os exércitos franceses não conseguiam de alguma forma vencer literalmente o exército russo, porque eles fugiam e abandonavam tudo, aí justamente a Rússia é um país bastante frio no inverno. Demorou-se bastante o conflito e o exército francês não conseguiu vencer, de fato, a guerra, até porque eles não existia conflito mesmo, eram vencidos pelo cansaço, mais pelo cansaço do que pelo combate. E justamente quando chegou o inverno pesado, o inverno russo, os exércitos franceses começaram a cair como se fossem insetos sendo atingidos por veneno. No sentido de que eles não estavam preparados para guerras longas e guerras principalmente no intenso frio francês. No intenso frio russo, que era um inverno bastante rigoroso lá na Rússia. Aí justamente pelo caminho, o exército francês que ia avançando só encontrava tudo destruído. Plantações, casas, cidades eram incendiadas. E aos poucos o exército francês foi sendo derrotado pelo frio da Rússia e sendo sempre atacado por pequenos grupos de homens armados que realmente, de alguma forma, é quem representavam o governo, o exército russo. Aos poucos, eles eram atacados por pequenos grupos, quase de surpresa, eram surpreendidos por pequenos grupos armados de russos e estavam exaustos devido ao frio, devido a pouca comida, porque eles simplesmente não encontravam nem plantações para se retirar e como as distâncias eram enormes, não chegava suprimentos suficientes para a manutenção das tropas francesas. Aí se tornou uma grande derrota para a França essa guerra com a Rússia, como se observa na questão dos números. Dos 600 mil homens que foram levados como soldados pelo exército francês para a Rússia, só voltaram para a França 60 mil. Ou seja, apenas 10% da força militar voltou para a França. E isso representou, assim, um impacto muito forte do ponto de vista militar. Aí justamente houve uma reorganização das forças de oposição ao governo de Napoleão, representando assim a formação de uma nova aliança militar dos países inimigos da França, que começaram a se juntar, principalmente ingleses, austríacos, prussianos e russos, que acabou de alguma forma devido à fragilidade que ficou o exército francês depois da derrota para a Rússia, acabou de alguma forma favorecendo a vitória contra o exército de Napoleão.